manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Olá, abençoados, estamos aqui com mais um culto em casa domingo. Seja bem-vindo, você, sua família, que nesta semana que se findou, eu, em nome de Jesus, espero que você tenha tido muitas vitórias em meio a tantas lutas. E eu declaro nessa semana, em nome de Jesus, bênção sem medida sobre sua vida e sobre sua família. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23, de repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. De repente, talvez de repente você viveu um momento totalmente diferente daquilo que você estava esperando. Mas nesta abertura desse culto, eu quero dizer para você que Jesus está no barco, assim como ele estava naquele barco. Mesmo que ele estava dormindo, mas ele estava ali. E ele não perdeu o controle de nenhuma situação. Então eu te convido neste dia, descansa no Senhor, coloque toda e qualquer situação diante dele e eu tenho certeza que ele vai te abençoar, ele vai te dar vitória e ele vai derramar sobre você sabedoria para que você venha ter uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Adore ao Senhor neste dia, glorifique seu santo nome. Deus abençoe, um beijo grande, tenha uma excelente semana. E vamos adorar a Deus. Amém. E glória a Deus. Por onde for a tua bênção, Me seguirá, onde colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e minha saída. Bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros certamente se encherão a minha casa terá sempre tua provisão. onde pisar a planta dos meus pés, Possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Sim, na palminha. Ei. Por onde for a tua bênção, Me seguirá, onde colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e minha saída. bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Profetize sobre você. Prosperarei, transbordarei. Com certeza os teus celeiros, os meus celeiros certamente E se encherão a minha casa terá sempre tua provisão. onde pisar a planta dos meus pés, Possuirei, pois sobre mim há uma promessa. prosperarei, Transborde. transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado.
e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estar novamente aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o nosso alimento, que é o nosso remédio, que é a nossa luz, né, para a gente caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o Senhor lá no Salmo. Então nós precisamos ouvir essa voz de Deus. Nós precisamos buscar a orientação de Deus na sua palavra e ver nos acontecimentos registrados nesta palavra a direção para a nossa vida, a proteção, a orientação, o alimento, o remédio, a alegria que nós precisamos, o conforto e o consolo na hora da dificuldade. Falando em hora da dificuldade, vamos lembrar que na nossa vida, nós muitas vezes comparamos o nosso viver com o mar. E nesse mar nós enfrentamos tempestades. E hoje eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido da palavra de Deus que fala desse tempo, desse momento de tempestades na nossa vida. Então eu vou convidar você e vou ler aqui Marcos 4, de 35 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós vemos aqui que os discípulos enfrentaram uma tempestade. Eles estavam fazendo uma coisa rotineira. Jesus teve o seu ministério, grande parte ali em torno do lago de Genezaré, que era também chamado Mar da Galileia. Embora sendo chamado de lago, ele era bem extenso, tinha mais de 20 quilômetros de extensão, então era uma distância razoável. E aqueles discípulos também, muitos deles, como Pedro, por exemplo, eram pescadores, eram homens do mar, eram pessoas que estavam acostumadas às intempéries, né, às tempestades que podiam acontecer no mar. E eles sabiam lidar com essas coisas. Mas naquele dia, naquela noite, a situação se tornou desesperadora. A situação se apresentou fora de controle. Então nós precisamos aprender algumas lições. Mesmo quando nós estamos com Jesus no nosso barco e até atendendo um convite dele ou uma ordem dele, nós podemos enfrentar tempestades na nossa vida. Nós enfrentamos ventos contrários. Nós enfrentamos tempestades que enchem muitas vezes de água o barco da nossa vida e nós vemos já a possibilidade de afundar aquele barco. E a gente então fica preocupado e a gente começa a lidar com os próprios recursos, usar todo o nosso conhecimento para sair daquela situação. Mas a tempestade não está no nosso controle. A tempestade e o vento são algo que sobrepõe ao controle de qualquer pessoa. E aí nós precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém que tenha domínio sobre todas essas coisas. E aqueles discípulos tiveram essa maravilhosa experiência
de conhecer um pouco melhor o seu Senhor, de conhecer um pouco melhor o Mestre a quem eles tinham decidido seguir e servir. E eles então têm uma surpresa grandiosa quando eles acordam Jesus esperando dele alguma coisa. Vamos chamar, vamos pedir socorro. E aí o Senhor se levanta, repreende e faz calar a tempestade, o mar, o vento, todas aquelas coisas difíceis que os discípulos estavam passando. E disse para eles: vocês são tímidos, vocês ainda não têm fé. Os discípulos estavam perdidos ali naquele momento, os discípulos estavam assim, esperando que o Senhor fizesse algo e ele realmente fez, mas quando aconteceu eles se surpreenderam. E eu quero dizer para você algumas coisas que a gente aprende nesse texto. Quando estamos com Jesus no barco, nós ainda assim enfrentamos tempestades grandiosas. Muitas vezes nós vamos tirar os olhos do Senhor, vamos colocar os olhos na tempestade, vamos nos desesperar, mas finalmente a gente vai buscar o Senhor. E eu quero convidar você aqui nas tempestades da vida, nós possamos em primeiro lugar já buscar ao Senhor, que não está dormindo no nosso barco, está à direita de Deus Pai agora. Ele veio, ele enfrentou a vida, as tempestades, ele cumpriu o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o céu, para o lado direito do Pai, e ele está lá cheio de glória, ele está com seu todo o poder para resolver, para mandar, para decretar, para fazer calar as tempestades que estão ao nosso redor. Os discípulos olharam para o outro e perguntaram: quem é esse? Por quê? Eles foram surpreendidos por Jesus. E eu quero dizer para você, e você deve saber disso, que essa vida com Jesus nos traz surpresa. O Senhor Jesus nos surpreende com as suas intervenções em nossas vidas. Quantas vezes nós oramos, pedimos, buscamos do Senhor a resposta, e a resposta vem imediatamente. E quantas vezes nós oramos, buscamos do Senhor e a resposta às vezes não vem, e às vezes não vem da forma que esperamos. Mas seja qualquer a situação, o Senhor Jesus, Ele toma o controle das nossas vidas e nos faz triunfar e chegar a outra margem, com o seu poder, com o seu cuidado, com o seu amor. O Senhor Jesus está na minha vida, na tua vida, para cuidar de nós, para nos garantir a chegada na presença do Pai. Ele disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se estamos com Jesus, se estamos em Jesus, se entregamos a vida a Ele sem reservas, nós chegaremos ao nosso alvo, que é a casa do Pai. E as tempestades desta vida serão vencidas com as ordens do Senhor. Vamos nos apegar a Ele, não vamos esquecer dEle, não vamos deixá-lo para ser o último socorro, a última coisa que nós vamos procurar. Que seja a primeira, que a nossa convivência com Jesus, que continua a nos surpreender, seja algo que nos leva em primeiro lugar a buscar ao nosso Deus e a sua justiça, para que todas as coisas que precisamos, as coisas necessárias, nos sejam acrescentadas. Que aí, onde você está, seja na paz, seja na tempestade, de qualquer forma, que o Senhor Jesus esteja com você e Ele conduza a tua vida, e Ele conduza a tua família para um lugar de segurança. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Nesse tempo de muitas tempestades, tempestades de enfermidades, tempestades nos relacionamentos, tempestades na vida financeira, que você convide o Senhor Jesus para o barco da sua vida, que você entregue a Ele a sua vida, o seu barco, e pode contar com a intervenção do Senhor Jesus. Ele nos surpreende sempre para melhor, porque tudo está debaixo do controle dele. Que
Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por este momento de reflexão. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que se nós estamos com Jesus, não há tempestade, não há mar revolto que possa nos vencer, porque nós não temos a que recorrer a mais ninguém, a não ser pelo Senhor absoluto de toda a criação. O nosso conhecimento, os nossos recursos, de nada valem diante dessas tempestades, mas nós temos o Senhor Jesus conosco e Ele nos surpreende. Quem é este que até o vento e o mar manda e eles obedecem? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Ele reine na vida de cada um de nós. E eu peço, Pai, neste momento, por cada pessoa que está assistindo este vídeo, que seja abençoado, que seja, ó Deus, orientado, que seja alimentado por essa palavra. Traga, Senhor, a paz, o conforto, a segurança e esteja, ó Deus, restaurando saúde de muitas pessoas. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas cuidando de enfermos, quantas pessoas perplexas, perdendo seus empregos, suas fontes de renda. Nós clamamos a Ti, Senhor, que essa tempestade seja dissipada e que as Tuas mãos de poder, graça e misericórdia estejam a acolher cada pessoa, cada família, em nome de Jesus. Sou a pastora Cristina, da Igreja Batista Parque, Cuiabá. E eu quero pedir ao Senhor, nosso Deus, que te abençoe sempre, que supra as tuas necessidades. Chame Jesus, busque Jesus, não deixe que Ele seja seu último recurso, mas que Ele seja o primeiro na minha vida e na sua vida. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe e te conduza com toda a segurança. Sonhei que amanhã do juízo rompeu ao tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao trono reunidas estava enfim um anjo glorioso descendo, se pôs sobre a terra e mar, a mão para o céu apontando, jurou não haver mais tardar. Milhões de perdidos choravam em clamor e tristezas e as rochas brandavam e aos montes, mas só era tarde demais. O rico surgiu, mas seu ouro em pó a ferrugem se fez. A conta com Deus contraída é grande demais desta vez. Estavam ali poderosos, não tinha contudo poder. O livro os anjos acharam, nenhuma grandeza com
Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e as rochas plantavam-se aos montes, mas só era tarde demais. Vi muitas viúvas e órfãos, vi ébrios e homens e do mal, também quem se enriquecerá vendendo bebida fatal daqueles que Deus procurarão. Um anjo seu pranto enxugou, aos nécios, perversos, impuros, a este, porém, condenou. Milhões de perdidos choravam em clamor, tristezas e as rochas brandavam-se aos montes, mas só